E aí, investidores, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fundos imobiliários, mais especificamente sobre aqueles de gestão passiva e quais os riscos que esse tipo de fundo traz para o investidor de longo prazo. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Bom, só para começar esse vídeo, vamos diferenciar o que é um fundo de gestão ativa e um fundo de gestão passiva. O fundo de gestão ativa é aquele que o gestor tem mais liberdade. Ele pode comprar imóvel, vender imóvel, fazer grandes readequações, grandes reformas nos imóveis, enfim. Ele tem mais liberdade para fazer aquilo que ele é pago para fazer. Já nos fundos de gestão passiva, ele não pode fazer esse tipo de coisa sem consultar a assembleia primeiro. Então, por exemplo, se a ideia do fundo é comprar ou vender um imóvel, seja por qualquer razão estratégica, ele primeiro vai ter que consultar a Assembleia e se a Assembleia aprovar por maioria de votos, aí sim ele vai poder executar o que ele quer. Isso serve para compra e venda, serve para grandes reformas, para grandes investimentos, para suspender os dividendos, às vezes precisa, por alguma reforma, ele suspende lá os dividendos por um tempo para investir no fundo, enfim, esse tipo de coisa. Se o fundo é de gestão passiva, ele vai precisar da aprovação dos cotistas, da nossa aprovação. Esse tipo de estrutura traz algumas vantagens para o FII de gestão passiva. Em primeiro lugar, geralmente as taxas de administração são mais baixas, porque o gestor não precisa ficar usando de inteligência, não precisa ficar usando dos equipamentos que ele tem, das ferramentas que ele tem, para especular, para achar imóvel que tem um cap rate mais alto, para achar imóvel mais barato, enfim. Ele não precisa disso. O esforço que se exige do administrador, do gestor, é muito menor. Então, geralmente, as taxas de administração são bem menores mesmo. E uma outra coisa também que eu poderia citar como ponto positivo é que você tem assim uma certa garantia que o fundo vai se manter com aqueles imóveis lá que ele tem. Então, por exemplo, você investiu lá no Parque Dom Pedro Shopping, um shopping muito grande aqui da região de Campinas. Você vai ter a certeza que esse fundo vai continuar investindo sempre no Parque Dom Pedro Shopping. Não tem perigo de ele vender e daí comprar outro shopping, entendeu? Você sabe exatamente onde o seu capital está. Isso dá uma certa segurança, Desde que você entenda que são bons imóveis, desde que você entenda que os empreendimentos são bons, o fundo de gestão passiva não vai ficar trocando de imóveis, Geralmente eles têm menos imóveis, Muitos deles são até monoimóveis, tem um imóvel só, como exemplo do Parque Dom Pedro. Mas muitas vezes tem até mais de um, dois, três, quatro, enfim. Geralmente eles não têm muitos, Os que têm muitos imóveis geralmente são de gestão ativa, Que é o gestor vai comprando, de vez em quando vai vendendo, vai emitindo mais cotas para poder comprar mais e tal. Via de regra, mesmo os fundos de gestão ativa não ficam comprando e vendendo todo momento. Eles emitem novas cotas, aumentam um pouco o capital do fundo, compram mais, fazem aquisições, mas assim, vender é uma coisa um pouquinho mais difícil. Geralmente eles seguram o imóvel porque o que eles querem mesmo é receber aluguel por muitos anos a uma boa taxa. Esse que é o papel do gestor aí de um fundo de gestão ativa, Mas o fundo de gestão passiva tem algumas desvantagens também. E a principal, deve ter já ficado bem óbvio para vocês, é que se não é o gestor que toma as decisões, quem toma as decisões são os cotistas. Ou seja, em outras palavras, é a manada. Isso é um problema, porque as decisões que a manada toma geralmente são as piores possíveis. Tá cheio de exemplo por aí para dar, e esse que é um dos grandes riscos dos fundos de gestão passiva. Eu vou explicar isso daqui com um exemplo. Aconteceu com o RD11. Aconteceu em junho agora, junho de 2020. É um fundo que só tem 4 imóveis e um inquilino tinha 2. E esse inquilino estava mal das pernas, não estava pagando, ele teve que ser despejado pela gestora. Ou seja, ficamos com 2 imóveis vagos. O que a gestora queria fazer? Pegar o que ele vai receber lá, porque tinha seguro-fiança, esse tipo de coisa. Então, o que ia receber de dinheiro, a gestora ia pegar e readequar o imóvel para preparar ele para um outro locatário. Porque geralmente quando sai um inquilino desse jeito, chutado, ainda mais depois de ter ficado muitos anos, o prédio vai estar ruim, vai estar uma porcaria, não basta só uma reforminha. Você precisa dar uma geral nele, dar uma readequada, modernizar o prédio. Até porque se o prédio não é bom, os inquilinos provavelmente vão procurar outros, Então a ideia era essa. Então foi feita uma consulta junto aos cotistas, também conhecidos como manada, se eles aprovavam ou não diminuir o dividendo, diminuir o dividend yield, que é algo sagrado para a manada, em troca de investir lá no imóvel, melhorar o imóvel, enfim, readequar o imóvel, para que tentassem locá-lo novamente para um outro inquilino. Resultado, a Assembleia não aprovou, ou seja, o imóvel não vai ser readequado. Eu não sei o que vai acontecer com esse fundo, não estou falando que vai se dar mal, pode ser que a gestão dê um jeito aí de melhorar, dê um jeito de fazer alguma coisa aí, não sei, tirar algum coelho da cartola. Olha que fantástico, a manada prefere ficar ganhando aquele 1% de dividend yield
do que melhorar o imóvel para alugar de novo. A vacância financeira desse fundo, agora que saiu esse inquilino, é de 84%. Quer dizer, esse dividend yield não vai se sustentar. A única razão que ele está se sustentando é por causa que tinha o seguro, fiança lá, que por enquanto está pagando ainda o aluguel. Mas e quando isso daí acabar? E o imóvel for um elefante branco e não conseguir alugar para outra pessoa? Isso ok, eu falo mal, assim, a manada, né? Sempre faz besteira, sempre faz cagada. Mas na verdade não é só isso. Às vezes o objetivo do investidor do FII não é o mesmo objetivo seu. Muitas vezes os cotistas lá, a Assembleia, não está pensando no longo prazo. Você está pensando no longo prazo. Muitas vezes eles só querem ganhar mais alguns ali, não querem mexer ali no fluxo de caixa. Enfim, a gente não sabe. O que a gente sabe é, frequentemente as assembleias tomam decisões erradas e o gestor não pode fazer nada. Um outro exemplo também que aconteceu algo muito parecido é o FAMB 11, né, que é um fundo que tem um prédio só que aluga para a Caixa Econômica. Né? É um grande prédio, só tem esse inquilino e só tem esse imóvel fundo. E a Caixa pedia para fazer reforma e eles não faziam, porque a Assembleia não aprovava. Isso começou em 2017, a Assembleia preferiu manter o dividend yield alto, né? Continuar com o payout alto, distribuindo aos cotistas praticamente tudo que o fundo ganhava e não deixava os gestores pegarem um pouquinho desse rendimento para melhorar o imóvel, para readequar o imóvel. Bom, resultado, por várias vezes já a Caixa falou que vai sair do imóvel, né? O prédio está sucateado e, bom, por enquanto não saiu ainda, continua lá. Parece que recentemente conseguiram aprovar alguma coisinha para reformar e tal, mas enfim, é possível que eles percam o inquilino, o único inquilino do único imóvel do fundo. Quando acontece isso aí, já era o fundo, morreu. Ele começa a agonizar porque fica sem inquilino, só tem um imóvel, quer dizer, não tem dinheiro entrando, você tem que cuidar do imóvel, tem que fazer manutenção, tem que pagar imposto, tem que pagar todos os custos que envolvem ter um prédio enorme. Daqui a pouco o caixa acaba e toda aquela turma que ficou lá chorando porque queria ganhar o dividend yield e tal, vai acabar sem nada ou com muito pouco, porque daí o fundo tem que acabar vendendo imóvel, se liquidando e tal. Bom, tudo isso para dizer o quê? Se você gosta de investir em fundo imobiliário, se você sente necessidade de ter isso na sua carteira, que realmente é um bom investimento, você tem que saber, antes de colocar na sua carteira, se ele é um fundo de gestão passiva ou de gestão ativa. Isso é muito importante, porque o erro está em você olhar simplesmente a taxa de administração e falar: ah, olha aqui, a taxa de administração desse fundo aqui é muito alta, então não invisto nele. E aí você investe naqueles que tem a taxa de administração mais baixa. Isso é um erro, e isso é um erro grave, porque você pode cair num desse aí. E aí, quando acontece um problema desse com o fundo, a chance dele virar pó é grande, não é desprezível, muitos fundos acabam desse jeito. E claro, a tendência hoje é a maioria dos fundos não serem mais de gestão passiva, serem de gestão ativa, até porque o fundo de gestão passiva ele não pode crescer, ele fica estagnado. Então até mesmo para a gestora não é interessante. A gestora ela quer um fundo cada vez maior, claro, muitas vezes ela ganha proporcionalmente ao tamanho do fundo. Então não é um negócio muito interessante para a gestora. Agora, é proibido investir em fundo de gestão passiva? Não, claro que não. Só é proibido você fazer uma coisa que você não sabe direito o que você está fazendo. Quando você investe em fundo de gestão passiva, você tem que entender o que está acontecendo, entender direitinho os objetivos do fundo, pesquisar se a gestora é uma boa gestora, se você pode confiar nela. Estou dizendo para saber o que está fazendo, para investir sabendo que uma vez ou outra pode ser que você fique na mão dos cotistas, na mão da manada aí, e o gestor tenha que engolir esse sapo, né? Porque muitas vezes o gestor ele quer fazer alguma coisa, mas ele não pode, porque ele depende da aprovação da Assembleia. E o gestor não quer que o fundo vire pó, ele não ganha dinheiro se o fundo for para o vinagre. Pelo contrário, ele perde dinheiro e perde prestígio também. Porque se uma gestora tem lá alguns fundos que ela estragou, provavelmente a gente vai pensar duas vezes. Bom, eu já não compraria mais fundo dessa gestora. Eu sei que, bom, se ela já fez besteira em alguns, provavelmente ela vai fazer mais algumas besteiras, então eu tô fora, eu só invisto naquelas gestoras que não tem esses sinais aí de rolo. E também comprar fundo de gestão ativa não quer dizer que você está comprando um bom fundo, não quer dizer que está fazendo um bom investimento. Tá cheio de gestora ruim, tá cheio de gestora que só faz besteira. O que vai te ajudar é, primeiro, diversificar muito, né? Ter vários fundos imobiliários, de gestoras diferentes, de setores diferentes, né? Até mesmo de gestão ativa, de gestão passiva, enfim, isso te ajuda. E principalmente, ler os relatórios, pesquisar, procurar entender essas coisas que estão por trás dos investimentos. É para isso que serve esse canal, para tentar mostrar algumas coisas para vocês que às vezes são meio desprezadas por aí. Então, muitas vezes o fundo de investimento imobiliário de gestão passiva é algo retratado como menos risco, como sem risco, mais tranquilo, e eu não concordo exatamente com isso. Eu acho que você tem que analisar cada ativo individualmente e tentar imaginar, tentar ponderar o que pode dar de errado dentro daquele negócio ali. Bom, o de hoje foi isso. Semana que vem a gente volta com mais e até lá.